Bom dia. Interessante que a hora que a Julie estava aqui ministrando louvor, ela falou assim, olha, pensa aí onde você estaria se não fosse Jesus, né? Eu pensei e falei para a Emily assim, filha, pensa aí onde você estaria se não fosse Jesus. Ela rapidinho respondeu assim, pai, eu ia estar morta, porque é Ele que faz meu coração bater e minha mente funcionar, né? Coisa simples, né, que muitas vezes a gente não pensa, mas o nosso coração bate porque Ele faz essa engrenagem funcionar todos os dias, né? Se Ele parar qualquer funcionalidade ali, já era, né? Morremos. Que a gente tem essa clareza dia após dia, né? Abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis, capítulo 11, onde vai nos contar um pouquinho sobre a história de Abraão, né? Bem comecinho da história de Abraão, filho de Terá. Gênesis capítulo 11, e agora a gente vai ler as escrituras, eu vou ler essa passagem com vocês. É um capítulo, quase um capítulo, né? Porque é o capítulo 11 do versículo 10 até o capítulo 12, versículo 8, tá? Então vamos lá, acompanhe aí na sua Bíblia, Gênesis 11, capítulo 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Bom, então, Sem, filho de Noé, né? Sem, filho de Noé. Então, eu gostei muito, Sirlei, quando você veio aqui e trouxe o fechamento do estudo, porque o Sirlei foi mostrando a sobreposição que havia de gerações, né? Como as pessoas viviam 800 anos, então o homem conhecia o pai dele, o avô dele, o bisavô, o tataravô, conhecia lá atrás, né? E aqui a gente está falando de Sem, filho de Noé. Aqui vão passar algumas gerações, eu não vou ler esses versículos aqui, sequenciais, porque vai ser fulano gerou fulano e assim vai, né? Até o versículo 28. Versículo 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram por si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, Abraão, filho de Terá, né, ou Tera, mas enfim, acho que é Terá mesmo. E eles eram de Ur dos Caldeus. Versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, né, neto, Ló, neto de Terá, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Esse Harã aqui é interessante, porque o irmão de Abraão, né, no caso aqui ainda Abrão, né, depois seu nome seria mudado. Esse Harã aqui tem o irmão dele, mas é uma mera coincidência essa cidade que também chamava Harã, né? Então eles saíram da terra de Ur dos Caldeus e foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 250 anos ao todo, morreu em Harã. Então o pai de Abraão morreu nessa cidade, antes deles chegarem no destino final. Capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão ainda, né, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E a gente para aqui. O interessante dessa passagem é que, se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, Abrão, ainda não chamava Abraão, com sua esposa Sarai, que ainda não chamava Sara, eles moravam numa cidade, Ur dos Caldeus, que seria como se fosse uma metrópole hoje. E aí eu posso talvez fazer um paralelo, Uberlândia não é uma metrópole, né? Por mais que as pessoas daqui muitas vezes falem assim, não, eu vou no interior, né? Eu falo, não, você está no interior, né? Mas Uberlândia é uma cidade muito bem estruturada, muito bem organizada, a gente tem tudo aqui. Então, Ur dos Caldeus era mais ou menos isso, né? Uma cidade até maior, não em população, mas para aquela época é como se fosse uma São Paulo. E Deus fala para eles saírem dali. Ao mesmo tempo que era uma cidade que tinha toda a estrutura, também era uma cidade que sofre dos males que a gente sofre hoje, né? O mundanismo, a mentalidade das pessoas, a perdição que há hoje nas grandes cidades, também acontecia em Ur dos Caldeus. E aí Deus fala para eles saírem daquele lugar, teoricamente uma zona de conforto. E mais do que sair daquela cidade que tinha de tudo, né? Sair do meio da sua família, da sua parentela. Então, isso já, por si só, já é um desafio para nós nos dias de hoje, né? Para ir para uma cidade, pensa em ir para uma cidade menor, para um lugar, mas tem um outro desafio maior ainda, para ir para um lugar que Deus não tinha falado para onde era, até então. Então, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Hoje nós vivemos numa era da estabilidade, né? A gente quer ter estabilidade financeira, quer saber que o salário vai cair todo começo de mês, certinho, tudo bonitinho. E pensa para Abraão ter que sair de um lugar e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, nem fazia ideia de onde era. Essa, eu diria que é a grande prova que Abraão tem aqui nesse momento, né? Ele vai ter mais provas à frente, mas essa é a grande prova que ele tem, de ir para um lugar desconhecido, desconhecido. Eu, quando saí de Belo Horizonte para vir para Uberlândia, eu já tinha vindo em Uberlândia uma vez, mas Uberlândia é uma cidade dentro do mesmo estado, né? Fala o mesmo português, tudo muito semelhante. E eu já senti um certo receio, assim, né? Tudo novo, começar tudo novo, será que eu vou conhecer pessoas? Como é que vai ser essa realidade? Né? O desafio de Abraão era muito maior do que esse, né? Então ele larga a sua parentela, larga a sua cidade natal, né? Aqui tem uma estimativa de uma cidade rica, com cerca de 250 mil habitantes. Então, essa é um pouco da realidade que Abraão enfrenta. E aí, meus irmãos, eu queria trazer um pouco... Daniel, você consegue... Será que eu preciso que você coloque a senha aqui para mim, por favor? Ixi, não, eu preciso que você venha aqui. E aí, Abraão encara esse desafio, vai para primeiro em Harã, e depois Deus fala com ele e ele segue até Canaã, né? Essa é a realidade de vida deles. Mas pensando nos nossos dias de hoje, nesse próprio material, tem uma certa passagem aqui que o autor escreve, que eu discordo, e aí eu vou compartilhar com vocês. Ele fala assim, olha, todas as famílias da terra, né? Aqui notamos a visão missionária de Deus. Deus disse que ele seria bênção para todas as famílias da terra, não somente uma nação, mas todo o mundo. Então, essa era a intenção de Deus ao mandar Abraão sair, para que ele fosse bênção para as pessoas. Muito obrigado, Daniel. Bênção para as nações, né? Quando Deus planejou sua vida, aí o autor escreve, o plano dele também foi muito grande.
quantas pessoas no mundo Ele quer abençoar por seu intermédio. Eu creio demais nisso, que Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Ele tinha um chamado para Abraão. E Ele tem um outro chamado para mim e um outro para você. Não é o mesmo chamado, exatamente, né? E aí eu queria entrar aqui para a gente refletir sobre isso, e esse chamado de Deus para Abraão e o chamado de Deus para nós, e trazer para o nosso contexto de hoje. Eu queria trazer alguns questionamentos, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, e eu queria que vocês respondessem, né? Para que a gente evolua aqui nesse raciocínio, nessa realidade de Abraão, trazendo para os nossos dias de hoje. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Glória a Deus por isso, né? Sabemos quem foi. Saul foi o primeiro rei de Israel. E qual era o nome do seu escudeiro? Cri, 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 cri. Ninguém sabe, nem os pastores, nem eu, né? Não fala o nome dele, né? Não tem jeito de saber. Mas a gente sabe pouco sobre o escudeiro de Saul, né? Mas ele tinha um escudeiro. Era um servo de Deus, provavelmente, né? Era um homem que estava ali em Israel, estava lutando, estava indo para a guerra. É muito bom. Então ele tinha um escudeiro. Eu não sei o nome, não tenho o nome, a Bíblia não relata, né? Não sei se alguém aí, já estudiosos aí, já chutaram, né? Agora esse aqui, né? Esse aqui para as mulheres é mais fácil, né? Qual que era o nome do mocinho do filme Titanic? Hã? Jack. E o nome verdadeiro dele? Mais fácil ainda, né? Muito fácil esse aqui, né? É o Jack, né? O Leonardo DiCaprio. Mas, qual que era o nome do capitão do navio Titanic? Cri de novo, hein? Ninguém sabe. E é o cara que tomou as decisões ali, né? Na hora que o navio bate no iceberg. Interessante que aí eu vi, o navio afundou 2 horas depois de bater no iceberg. Vocês tinham tempo para tirar todo mundo que dava, né, para entrar nos botes, mas mesmo assim os botes não saíram cheios, porque ele tentava um negócio, ligava o motor de novo, desligava o motor, fez um monte de coisa nessas 2 horas, e por isso morreu tanta gente que não precisava ter morrido, né? Mas a gente não lembra o nome do capitão que foi o responsável por essa história toda. Edward John Smith. Esse é o nome do capitão. Por que eu trouxe isso? Porque a gente sempre lembra dos protagonistas das histórias. A gente sempre lembra o nome dos protagonistas. E às vezes a gente lembra o nome dos coadjuvantes, né? Só que, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente olha para a história de Isaac, de Jacó, enfim, a gente acaba projetando a nossa vida na deles, a deles na nossa. E a gente começa a trazer a realidade de vida deles, de Saul, de Davi, mas a gente não traz a realidade de vida, por exemplo, do escudeiro de Saul para a nossa, né? A gente não traz a realidade de vida dos soldados de Israel que foram para a guerra e morreram para a nossa. A gente sempre projeta no protagonista, ou no coadjuvante, mas a gente nunca quer ser um figurante. A gente não quer ser o figurante, né? Quem que é aquele sujeito ali atrás? Da frente eu sei que é Chiquinho e o Chaves, né? Mas e aquele cara que aparece lá? Seu Madruga mais novo? Então a gente não sabe quem é. E muitas vezes, a gente não é esse protagonista tão grande da história assim. Eu me lembro, eu até perguntei a Heloísa ontem, só para confirmar essa história, e ela me confirmou. Lá em Belo Horizonte, na época que a Lagoinha estava crescendo muito, gravando CDs e mais CDs, né? E aí a nossa igreja que eu cresci também gravou 2 CDs, né? Depois que a Lagoinha começou a gravar. E aí tudo quanto é igreja começava a gravar lá. Não sei se você lembra dessa época, né? Mas virou uma onda. E aí tinha uma outra igreja lá que a gente conhecia muito bem, não vou citar o nome dela, que aí o pessoal gravou um CD, e aí o rapaz falou assim, né, na gravação do CD, e Deus te chamou para abençoar as nações, e você vai ser pai de
milhões, e você vai se multiplicar, e você vai... Aí eu fiquei pensando assim, gente, então, mas peraí, será que isso é para mim mesmo? Não, na época eu refleti sobre isso. Na época eu refleti. E aí a gente até conversou muito sobre isso e tal, porque esse chamado de ser pai de milhões, né, de construir ter uma nação, né, isso foi para quem? Para todo mundo aqui? Todo mundo aqui vai ter milhões de pessoas que vão ser os seus descendentes? Deus tem essa promessa para mim e para você? Ou essa promessa era de fato para Abraão? Naquele contexto, naquela circunstância, para aquele momento? Então, primeiro eu queria deixar dois pontos importantes aqui para a gente. Primeiro é a gente se enxergar. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? A vida, ela é ordinária. E ordinária não no sentido pejorativo que a gente traz, mas a vida, ela é vivida assim, olha, você acorda, você faz sua oração, busca a Deus, faz o seu trabalho, relaciona com pessoas, é bênção na vida daquelas pessoas, cuida da sua família, se alimenta, acorda, busca a Deus, busca o direcionamento dEle. Essa é a vida. Existe o extraordinário, existe o sobrenatural? Existe. Ele acontece. Mas ele acontece todo dia? Não. Não. Deus realiza o extraordinário em alguns momentos na nossa história, né? E glória a Deus por isso. Mas ele não é o de todo dia. A vida, ela é ordinária. E aí a gente precisa enxergar e começar a observar, até na própria Escritura, esses outros personagens, esse escudeiro, que não era o principal, que não era o rei, e começar a aprender dessas pessoas também. Porque eu sou uma pessoa comum, né? Deus pode me chamar para ir para um outro país, né? Para ser bênção, talvez para daqui 100 anos, alguém fala assim, aquele missionário que veio lá do Brasil, veio aqui para a Mongólia, e ele plantou uma comunidade, e esse povo cresceu, e se multiplicou, e ele é uma bênção, como a gente tem referências hoje, né? A gente pode falar de pessoas que vieram para o Brasil. Deus pode fazer isso em minha vida? Pode, mas vai fazer? Não sei. Depende da vontade dEle, depende do plano dEle. Então, a gente precisa ter ciência, e se enxergar, e se humilhar diante de Deus. Agora, o segundo ponto, então, esse primeiro ponto, se enxerga, é o que eu trouxe até agora, né? É o que está para trás. Agora eu quero trazer o segundo ponto, e eu vou entrar um pouquinho nele agora, que é o ouvir de Deus. O ouvir de Deus. Interessante que Abraão, ele estava muito próximo de Adão, né? Então, aqui são umas 8 gerações que vão passar de 100 até Abraão, né? Umas 8 gerações. Então, nós temos umas 8 gerações, você chega até Noé, e depois de Noé até Adão, né? A distância são poucas gerações. E aí a gente precisa parar e pensar o seguinte, nessa época de Abraão, de onde vinha o conhecimento que ele tinha do Deus Criador do universo? Bom, o conhecimento que ele tinha vinha dos seus ancestrais, né? Do seu pai, do seu avô, e assim por diante. Por quê? Porque não existiam as Escrituras. Então, o que eles conheciam de Deus? O que o pai falava para ele, olha, então, Deus criou o Adão do pó da terra, né? E era uma história que era contada, era passada, não tinha escrita. Não tinha escrita. Não tinha a Bíblia, então o que eles tinham era o que era passado de pai para filho, né? E aí, essa é a realidade de Abraão, né? Agora, de onde vem o conhecimento que nós temos de Deus hoje? Aí é uma realidade bem diferente da de Abraão, né? Nós temos mais de 1000 páginas aqui falando sobre o Criador do universo, falando sobre a forma como ele relaciona conosco. Então, essa realidade que a gente vive hoje, eu diria o seguinte, Abraão, ele ouviu de Deus, ele ouviu Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu não vou te falar qual é agora,
Agora, e eu e você? Muitas vezes, e eu falo até pela minha própria vida, a gente quer ver Deus falando assim: filho, faça isso, filho, faça aquilo. Mas é uma realidade muito diferente. Se a gente for observar o Novo Testamento, a gente já vai ver muitas menções, né? Paulo, os próprios apóstolos e aqueles que foram os autores do Novo Testamento, citando o Antigo Testamento, porque eles tinham o Antigo Testamento na mão, né? Eles tinham a Torá na mão. Então eles citam o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aqui no caso de Abraão, ele não tem nada para citar. Ele tinha a voz de Deus para ouvir. E era Deus dando um mandamento, uma ordem para ele, do que fazer. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras. Nós temos a Bíblia. Deus fala tudo para nós aqui. O Alan pega tão firme quanto a oração, e é fundamental. Mas juntamente com a oração vem a palavra. Se a gente não acessar a palavra, buscar, ler, nos dedicar a entender, e não simplesmente ler, mas estudar, gastar o tempo, não simplesmente falar assim: minha meta é de 3 capítulos por dia, eu passei os 3 capítulos, cumpri minha meta. Mas espera aí, o que está dizendo aqui? Essa Ur dos Caldeus aqui, que cidade é essa? Como é que era essa cidade? Entender essas pessoas que estão nessa história, entender esse escudeiro de Saul. Se a gente não se dedica e se debruça sobre a palavra, a gente muitas vezes fica esperando que Deus fale com a gente. Mas aqui é a palavra de Deus. É interessante que eu já ouvi tanto o pessoal falar assim: não fala isso não, porque a palavra tem poder. Né? Que palavra que tem poder? É essa palavra que tem poder. Porque se eu falar assim: amanhã eu vou comprar uma Ferrari, e, né, eu sequer tenho crédito na praça para comprar uma Ferrari, a prestação, né, não vou comprar. Minha palavra não tem esse poder. Agora, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E eu preciso me voltar a ela, constantemente, para que Deus fale comigo. E aí, esse falar comigo, eu até discriminaria em 2 tipos, né? Além do Deus falar, que aí de fato Ele pode falar, você olhando para o mato ali, e Deus falar com você. Eu creio nisso. Eu já vivi isso, eu creio nisso. Né? Mas isso não acontece todo dia comigo. Não sei se acontece com você. Então, além dessa forma que Deus pode falar com você dentro do ônibus, você olhando para um poste, Ele pode falar com você. Mas Deus pode falar com você simplesmente ao ler aqui. A hora que você lê, você fala assim: rapaz, então Deus endureceu o coração de Abraão, endureceu o coração de Faraó, e quando ele endurecia, ele mandava praga. Então, peraí, o mesmo que mandava praga era aquele que endurecia. Então, ele pode trabalhar com o meu coração, ele pode amolecer o meu coração e abençoar a minha vida. Olha só, né? Ele endurecia o coração de Faraó e mandava as pragas. Ele pode amolecer o meu coração e abençoar a minha vida. Então ele pode, ele tem autonomia, ele tem poder, ele pode fazer isso. Então, com uma simples leitura, eu posso absorver o que Deus nos ensina na palavra. Agora, ao mesmo tempo, eu posso ler as Escrituras e Deus revelar algo novo para mim. Coisa que nem é o que eu estou lendo ali, mas a hora que eu estou lendo, Deus me remete a uma situação que eu estou vivendo e me dá um direcionamento. Eu vivi isso esses dias. E aí eu conto para vocês. Eu citei há uns 2 domingos atrás, né, o desafio que a gente está enfrentando da casa e tal. E aí, eu estava orando, eu tenho vários motivos de oração, e um deles era sobre um trabalho, para uma empresa que eu trabalhei no passado, e ela ficou me devendo vários salários, né, a empresa quebrou e tal. E aí era um dos motivos de oração. E aí eu orei sobre aquilo, li a palavra, e aí, Alan, me veio à mente, né? A gente acha que as coisas vêm do nada, né? Me veio à mente. De onde que veio esse negócio? Do vácuo, né? Do vazio? Né? Me veio à mente, assim, manda um e-mail para o dono da empresa lá, e manda a decisão do juiz que você tem que sair da casa. Coloca anexo no e-mail, e explica a situação para ele. E assim eu fiz.
Como é que eu ia fazer essas conexões, né? Me veio à mente quando eu estava orando. E aí eu mandei. 1h30 depois, o advogado da empresa me ligou e falou assim: Éder, você já entrou na justiça? Né? Porque os funcionários entraram na justiça, né? Enfim, ficaram com salários em abertos. Eu falei assim: olha, eu não entrei, e eu já falei mais de uma vez para o Paulo que eu não vou entrar na justiça. Isso foi uma decisão minha. Não é que é certo e errado entrar, não é. Mas eu tinha tomado a decisão no meu coração que não ia entrar na justiça. Né? E aí eu só reafirmei para ele, falei assim: olha, eu não entrei na justiça e não vou entrar, como eu já falei para o Paulo, para o presidente da empresa. Ele falou assim: não, Éder, você vai ter que entrar na justiça. Entra na justiça porque ele fez uma lista aqui de funcionários e você está na lista, e aí ele tem um dinheiro parado com o governo e ele só pode usar esse governo para pagar salários. Então, entra na justiça que você vai receber. Né? Então, aí eu procurei meu advogado novamente, meu advogado para todas as causas, doutor Ricardo, tá ali no fundo, de vermelho, quem precisa, levanta a mão aí, doutor Ricardo. Esse é o doutor Ricardo, né? Se tiver alguma causa aí. E aí, estamos fazendo todo esse processo, né? O Ricardinho levantou os documentos e tal. Mas parece que assim, veio à mente, não veio à mente. Não veio à mente. É que quando você volta para a palavra, você volta para a oração, Deus faz as conexões. Né? Juntar as coisas, são tantos milhões de possibilidades, gente. Né? A vida humana ela é tão sofisticada, tão complexa, são tantas milhões de possibilidades, de coisas que a gente pode fazer na vida, pensar. Só que quando a gente se aproxima de Deus, a gente busca na fonte, busca ouvir Deus através da palavra. Se isso aqui é a palavra, é Deus falando. Se é Deus falando, quando eu paro e vou ler, eu estou ouvindo Deus. E aí as coisas vão se encaixando. Né? Abraão não tinha esse privilégio que nós temos. Por que é um privilégio? Porque Abraão tinha as histórias que os seus ancestrais contavam, mas ele não tinha todo o enredo que Deus montou aqui. Todo esse livro, de mais de 1000 páginas, é a história da relação de Deus com a humanidade. E aí, quando a gente olha a relação de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Saul, com Paulo, né, que era o Saulo, perseguidor de igreja, que arrastava cristãos, que estava vendo a morte de Estevão ali, sendo apedrejado, e está tudo beleza. E é um cara que andando no meio do caminho, puf, bate aquela luz. Deus se revela a ele e muda completamente a história dele. Então, isso tudo é a história, Deus se revelando a nós, a humanidade, como Ele quer interagir conosco. Todas essas histórias, esses fatos que aconteceram ao longo do tempo, ao longo de milênios que estão registrados nas Escrituras, é Deus se revelando a nós. Abraão não tinha esse privilégio. Nós temos. Nós temos. E muitas vezes queremos o extraordinário. A gente quer que aquela irmã, bênção, repleplé, chega, ora na minha cabeça e fala: e aí Deus fala que é isso, vai fazer aquilo, isso. Né? Muitas vezes é verdade, é de Deus. Muitas vezes é profetada. Né? E aí? A gente quer que alguém venha e fala, mas a gente não quer colocar o joelho no chão e os olhos nas Escrituras, para ver Deus falando comigo, com você. Então, esse é um privilégio que nós temos, que Abraão não tinha. Abraão não tinha esse privilégio. E mesmo sem ter esse privilégio, Abraão obedeceu. Essa é a grande mensagem dessa passagem, desse estudo, e dessa passagem que a gente leu de Gênesis 11 e o comecinho do 12. Deus disse: Abraão, sai da tua parentela, sai de Ur dos Caldeus, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E assim foi. Zezé tem tido o privilégio de conhecer a terra antes, né? E o Alan já combinou aqui com o Zezé, daqui uns domingos o Zezé vai vir compartilhar, né? Mas Deus deu o privilégio para você conhecer um pouco antes. E se fosse para ir sem conhecer nada? Deus mandou. Só que eu não tenho dúvida, né, que Deus vai falar com você à medida que você buscar ouvi-lo. E buscar ouvi-lo tem o seu momento de oração e falar assim: Deus, eu preciso te ouvir. Mas eu diria que mais do que isso,
tem em você ouvir a palavra dele através da Bíblia. Aqui ele está falando. Se você não se dedica à Bíblia, como que você quer ouvir a Deus? E ouvir a Deus podem ser decisões pequenas, coisas pequenas do dia a dia. Ou coisas grandes como Abraão, de sair de uma cidade e ir para um lugar que ele não sabia. Ou coisas grandes como ele entregou ao Zezé, de sair aqui do Ocidente e ir lá para o Oriente, numa cultura extremamente diferente. Eu conversando com o Zezé, enquanto ele estava lá, perguntava, Zezé, mas essas bolinhas brancas aí, Zezé, que tem, olhando no mapa, né? E eu entrei, Zezé, fui no Google Maps, fui lá por onde você estava passando, né? E olhava assim uma cerquinha e umas 2 bolinhas brancas, 3 bolinhas brancas. E aí, Zezé, cada bolinha é uma família, né? Porque o Zezé tinha mandado as fotos de dentro, né? Umas fotos, e por cima. E aí tinha as bolinhas brancas, Zezé, não, Éder. Então, comumente é uma família, mas pode ser que é a cozinha separada e tal, né? Então, Deus manda o Zezé para uma cultura completamente diferente. E Zezé ouve a voz de Deus e obedece. É fácil, é agradável, é bom, assim? Não é, menos 40 graus, né? Não é. Mas para ouvir a voz de Deus, é por oração e pela leitura da palavra. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã, de obediência de Abraão. E a partir da obediência dele, de fato, Deus o abençoou muito, Deus o usou muito, e Deus aqui começa a lidar sempre com o homem, né? Ele vai lidar com Abraão, depois ele vai lidar com Isaac, como aquele homem de Deus, depois com Jacó, depois Deus começa a lidar com uma nação. Mas mais do que nação, o propósito desde o começo de Deus com Abraão aqui, era ser bênção para as nações, né? Bênção para as nações. E assim nós fomos alcançados. Aqui no Ocidente, tão distante lá do Oriente, né? Eu fui olhar lá onde fica, né? Onde fica o Ur dos Caldeus, que não é o Ur dos Caldeus mais, mas fisicamente o lugar está lá, né? E fica lá no Iraque, né? Então, ele começa a se movimentar no Oriente Médio, e Deus fez todo esse movimento até o Evangelho de Deus chegar aqui, no Ocidente, no Brasil, com 500 anos de história, né? Ele nos alcançou. Que o seu coração esteja aberto para ouvir Deus, e para ouvir através da palavra dEle, ouvir através da oração e obedecê-lo como Abraão obedeceu. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Deus, te agradeço muito por essa manhã, te agradeço pelo que o Senhor nos ensina através da vida de Abraão, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nós, mas te peço, Pai, que nos ensine através da vida de tantos filhos teus que estão relatados na Escritura, Pai. Fale conosco, Pai, no momento que estivermos lendo a Tua palavra, porque ler a Tua palavra é ouvir o Senhor falar, é a Tua palavra. Fala conosco, Pai, quando estivermos orando ao Senhor, ó Pai. Fala conosco quando estivermos caminhando, no ônibus, no trabalho, em casa. Nós queremos te ouvir. O Senhor falou com Abraão e ele obedeceu. Fale conosco, Pai, mas mais do que isso, nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra. E ser obediente à Tua palavra não é só quando ouvimos uma voz forte no nosso ouvido, é obedecer à Bíblia, é obedecer às Escrituras, e são tantos ensinamentos, Pai, que vêm para o nosso bem. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, mas ainda assim insistimos em viver de acordo com o nosso coração, que é enganoso. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes ao Senhor. Nos ajuda a aprender com Paulo, Pai, com Silas. Nos ajude a aprender, Pai, não só com os protagonistas, mas nos ajude a aprender com os coadjuvantes. Nos ajude a aprender com os figurantes, Pai. Nos ajude a olhar para os homens da Bíblia, para aqueles, Pai, que eram os antagonistas, para Judas. Porque a gente muitas vezes olha para Judas e fala que homem, que não valia nada, traiu o nosso Senhor por algumas moedas. Mas será que hoje nós não traímos o Senhor por algumas moedas? Será que hoje nós não atentamos mais para o dinheiro, para a comida, para o dia de amanhã, ao invés de confiar no Senhor? Abraão foi esse homem que não olhou para o dia de amanhã, porque ele não sabia para onde ele ia.
O Senhor mandou ele sair do meio da parentela, de Ur dos Caldeus, mas o Senhor não falou para onde ele iria, ou seja, uma completa incerteza. Mas a fé de Abraão foi o que o impulsionou a obedecer a tua palavra e ser abençoado pelo Senhor. Pai, que nós não obedeçamos a tua palavra na esperança da bênção, mas que nós obedeçamos, Pai, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos fez, o Senhor nos planejou e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, nos ajuda a sermos como Abraão, que andou com o Senhor, ó Pai, que era amigo do Senhor, que ouviu do Senhor, mas nós podemos ir muito além de Abraão, porque nós temos a tua palavra, nós sabemos como o Senhor se relaciona com o ser humano, nós podemos te conhecer de uma forma muito mais profunda do que Abraão conheceu, Pai. Por isso, atrai nossos corações, nos impulsiona, Pai, a te buscar, a ler a tua palavra, a gastar o nosso tempo, a dedicar o nosso tempo com a tua palavra, com a oração, no temor do Senhor, ó Pai. Ajuda cada irmão meu aqui, me ajuda, Pai, eu sou falho, me ajuda cada um de nós a te amar, Pai, e a não viver de acordo com os impulsos do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa, te agradeço, Pai, peço que essa palavra seja fixada no meu coração e de cada irmão aqui, de cada irmão meu, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.